Olá, gente! Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre ecologia política e poluição ambiental. Então, outros organismos também modificam o habitat, não só o ser humano. Nós chamamos a esses organismos de engenheiros de ecossistema. Então, por exemplo, o tatu canastra no Pantanal brasileiro é um engenheiro de ecossistema, na medida em que ele faz grandes buracos nos quais ele vive. Esse daqui, por acaso, não é o tatu canastra, é uma paca que está utilizando o buraco do tatu canastra. Ou seja, o engenheiro do ecossistema, que é o tatu canastra, nesse caso, nesse exemplo, altera o ambiente e isso leva a consequências para outros organismos. Por exemplo, criando abrigos para outros organismos, como essa paca. Outro exemplo de engenheiro de ecossistema são as formigas saúva, tá? As formigas cortadeiras. Isso daqui é um ninho de uma saúva que foi escavado depois de ser preenchido com cimento. Essa é uma técnica que se usa para tentar reconstituir o formigueiro que foi construído abaixo da terra. Vejam como há diversos corredores ou túneis do formigueiro aqui que estão interligando diversas panelas. Estão interligando diversas panelas do formigueiro. Cada uma dessas panelas tem uma função específica. Antes de passar aqui para a próxima função, uma das funções, por exemplo, das panelas, algumas panelas, são chamadas de lixeiras, justamente para alocar os dejetos das formigas. Isso mostra o quê? Que as formigas, por representarem uma grande aglomeração de indivíduos, também têm o seu problema de poluição ambiental. Como que elas lidam com isso? Alocando o seu lixo nas panelas alocadas especificamente para lixeira. Na poluição antrópica, ou seja, provocada pelo ser humano, pelo homem, nós vamos identificar poluição urbana, poluição agrícola, poluição atmosférica, radiação nuclear e mineração. Ok? A poluição provocada pelas formigas que produzem lixo e alocam numa panela da lixeira é análoga à poluição urbana antrópica. Então, aqui está mostrando um formigueiro de saúva, mostrando que há panelas que são utilizadas para a criação do fungo, que é o recurso das saúvas, e há panelas vazias e panelas utilizadas para colocar o lixo dessas formigas. A mesma coisa tem que ser feita em aglomerados urbanos pelo ser humano. Então, a poluição urbana muitas vezes está relacionada a que tipo de dejetos? Um deles é o relacionado aos cadáveres dos seres humanos. Se eu tenho uma aglomeração, eu tenho uma aglomeração também de cadáveres. Como que o ser humano lidou com sepultamento e cremação? Bom, no judaísmo, na religião judaica, o cadáver disse que, da Torá, que é o Antigo Testamento nas religiões evangélicas, o seu cadáver não poderá permanecer ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia. Deuterônimo 21, 23. Enquanto o morto permanecer insepulto, a sua alma não ficará em repouso. Ela só descansará quando o corpo for enterrado. Ou seja, já na Bíblia havia instruções para o sepultamento, porque para reduzir os resultados da poluição decorrente da decomposição do cadáver. Então, no judaísmo, o sepultamento ocorria em túmulos simples, ou enterramento direto, ou em cavernas, devido à natureza dura no solo da Palestina, do lado de fora dos muros de Jerusalém, ou seja, tirar da cidade aquele cadáver que pode provocar poluição ambiental. Nos romanos, havia cemitérios novamente construídos fora dos muros da cidade, e havia o sepultamento ou incineração na própria tumba.
aqui uma representação de sepultamento em sociedades romanas. Em comunidades hindus, há a cremação. O cadáver é colocado ao ar livre. Aqui são toras de bananeira e é colocado fogo no cadáver, de forma a reduzir a poluição ambiental. Em funerais tibetanos, o cadáver é acondicionado de forma a ser consumido diretamente por organismos decompositores. É uma forma de integrar o corpo humano aos ciclos ecológicos. E, finalmente, na nossa sociedade, existe o sepultamento em cemitérios. O problema é que existe uma enorme demanda e uma escassez de local para sepultamento, especialmente nos municípios muito grandes. Levou, por exemplo, ao município de Maceió a proibir o sepultamento em determinado cemitério, considerando a falta de limpeza e manutenção das ossadas espalhadas e túmulos revirados como esse daqui. Isso daqui não deixa de ser uma forma de poluição ambiental. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver a teoria ecológica envolvida na lida com os sepultamentos e com a lida com os cadáveres.